Graça e paz, família Bodantas, é com muita alegria que estamos iniciando a sessão do canal YouTube da Igreja Pergunte pro Pastor, hoje, quinta-feira, 7 de maio. A pergunta diz o seguinte: Pastor, qual o significado do braço esquerdo e do braço direito na literatura? Entendo aqui que a palavra literatura se refere a um aspecto geral, como também um aspecto bíblico. Vamos lá. Primeiramente, quero destacar que a mão direita, o braço direito, aparece mais de 100 vezes nas Escrituras Sagradas e aparece de forma positiva. Em contrapartida, a mão esquerda, o braço esquerdo, aparece apenas 25 vezes e de forma negativa. Hoje é muito comum a convivência entre destros e canhoto, mas durante um bom tempo, nem sempre a vida daqueles que usavam a mão esquerda era fácil, né? Era muito difícil para aqueles que usavam o braço esquerdo ou a mão esquerda. Desde a antiguidade, é preciso entender que a mão direita, o braço direito, tem sido associado com todas as coisas que eram puras, todas as coisas que eram divinas. Já por outro lado, o braço esquerdo ou a mão esquerda era associado com tudo que era profano, com tudo que era mal ou inferior. Este simbolismo está presente quase em todas as culturas. Canhotos nem sempre eram bem aceitos. Na Bíblia, em relação aos canhotos, tem dois textos bem interessantes no livro de Juízes. O primeiro, Juízes capítulo 3, verso 15, nos diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Então o período de Juízes durou aproximadamente 300 anos e foram levantados vários juízes em determinados momentos na história do povo de Israel. E nesse momento aqui, nesse texto, capítulo 3 do livro de Juízes, encontramos o povo sendo vassalo, né, servindo aos moabitas. Os moabitas tinham como rei Egron. Então Deus levantou Eude para ser o libertador dessa servidão, né? Então Eude foi até o encontro de Egron para presenteá-lo com a espada, e depois o chamou à parte, e Eude matou o rei dos moabitas e depois liderou a guerra contra os moabitas. Os israelitas venceram, e depois de 18 anos servindo aos moabitas, o povo de Israel foi libertado, e aí ocorreu o inverso, né? Os moabitas se tornaram servos dos israelitas. O outro texto está em Juízes capítulo 20, verso 16, que diz o seguinte: Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Esses 700 canhotos faziam parte da tribo de Benjamim e eram homens valorosos, homens habilidosos, principalmente com a funda, como vocês puderam observar, com uma pedra, mesmo a uma certa distância, eles acertavam um fio de um cabelo. Mas na Bíblia, meus irmãos, isto é, tanto da visão do judaísmo como do cristianismo, existe a bipolaridade representada da seguinte forma: o lado direito, isto é, a mão direita, o braço direito, é representada pelo que é perfeito. Já o lado esquerdo, o braço esquerdo, a mão esquerda, tem a sua imagem representada por tudo que é imperfeito. Na Bíblia cristã,
os consagrados de Deus sempre sentam à sua direita e os malditos sentam à sua esquerda. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, encontramos ali quando Deus ele reúne todas as nações para julgar. É interessante que lá no versículo 34, encontramos o pastor apartando os bodes das ovelhas. E no verso 34 nós encontramos: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vejam bem, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já no verso 41 diz o seguinte: então dirá, no caso o rei, também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sugestão bíblica, meus irmãos, de que a mão direita, o braço direito, o lado direito é divino, teve consequências desastrosas, principalmente na Idade Média. A Igreja Católica Romana fez uma interpretação lógica dessa perspectiva bíblica e, por causa disso, entendeu que o lado esquerdo, o braço esquerdo, a mão direita estava ligada ao diabo. Por isso que no período da Inquisição, no século XII, muitos foram torturados e queimados como bruxos porque simplesmente eram canhotos. Isso aconteceu também lá no século XVI, lá no protestantismo das Américas, quando também houve a perseguição, e todos aqueles canhotos foram queimados em fogueiras como bruxos, simplesmente porque usavam a mão esquerda ou braço esquerdo. Assim, meus irmãos, canhotos, no passar dos séculos, foram vítimas de processos violentos de reeducação, justamente para usarem a mão direita. Eu me lembro quando era adolescente, ou melhor dizendo, criança, né? O meu pai me reeducou porque eu era muito tendencioso a usar a mão esquerda. Eu comia com a esquerda, eu procurava escrever com a esquerda, e meu pai me reeducou a realmente escrever e a comer com a mão direita. Eu fiz uma pesquisa na literatura de uma forma geral, em várias línguas, sobre a palavra esquerda. É interessante isso, né? Por exemplo, no inglês, a palavra esquerda significa o esquerdo fraco. No francês, a palavra esquerdo significa incorreto ou atrapalhado. No italiano, remete à ideia de mal ou desafortunado. Em russo, esquerdo descreve algo como marginal, maldoso ou estranho. No alemão, significa trair ou mentir. Em húngaro, significa dizer mal. E em turco, esquerdo pode indicar descolorido, morte ou doença. Interessante isso, né? O termo esquerdo. Mas eu quero concluir que é uma pergunta que exige realmente um maior tempo, que a simbologia do braço direito ou do braço esquerdo sempre nos remeteu a isso, ao braço direito ser positivo, o braço esquerdo ser negativo. Mas graças a Deus que com o passar dos séculos isso foi sendo superado, né? E hoje, tanto de um aspecto cultural como também bíblico, religioso, há uma convivência saudável, né? Entre aqueles que são destros e com aqueles que são canhotos. Mas dentro da literatura, a simbologia realmente é muito forte, né? Em relação àquele que é canhoto, quando vê mais dentro do aspecto negativo, e aquele que é destro dentro do aspecto positivo. Que Deus nos abençoe, e próxima semana estarei mais uma vez aqui respondendo uma pergunta. Boa semana a todos.